Estamos iniciando aqui o nosso podcast É Sobre Isso. E na edição de hoje nós estamos aqui com o médico sanitarista, meu amigo, ex-vereador da cidade de Campinas, candidato a prefeito aqui da esquerda na cidade em 2020. Então, Pedro Tourinho, que vai nos falar um pouco do seu ingresso na trajetória política, mas também vamos focar em dois temas: o papel do legislativo na mudança que o Brasil precisa, que o estado de São Paulo precisa, e também da nossa representatividade. Você que é lutador, lutadora social, tem percebido que nós estamos aqui na nossa região aquém do nosso potencial e nós queremos mudar essa situação. Então vou falar aqui com o Pedro Tourinho. Agradeço, Pedro, você vir falar com a gente aqui no nosso podcast É Sobre Isso. E quero te ouvir aí um pouco sobre seu ingresso na sua atuação política. Maravilha, Paulo. Olha, prazer enorme estar aqui conversando com você, com a turma que acompanha aqui o É Sobre Isso. Né? Muito bom esse podcast, a gente poder conversar e a gente poder trocar um pouco de figurinha sobre as nossas histórias, né? Então, realmente, obrigado pelo convite. Né? Você perguntou um pouquinho sobre o meu ingresso na vida política. Sua trajetória, né? Eu venho de uma família que não tem tradição de militância política nenhuma, né? É uma família, meu pai é engenheiro, minha mãe é psicóloga e cresci num lar de classe média. E eu fui, ao longo da minha adolescência, né, percebendo as desigualdades, os problemas que o Brasil vivenciava, né, e me sensibilizando com isso, mas ainda tinha muita dificuldade em encontrar um referencial político. Tive alguns encontros que me sensibilizaram, né, algumas pessoas que eu conheci no final do meu segundo grau, ali do meu ensino médio, que já tinham alguma vivência política mais intensa e foram me orientando para a perspectiva de que talvez na política a gente pudesse, né, de fato, construir a mudança que a gente tanto queria. Mas foi na universidade que eu encontrei esse caminho mais concretamente. Eu entrei na faculdade... Movimento estudantil. Foi na Faculdade de Medicina da UFMG, onde eu estudei, né, junto ao diretório acadêmico, Alfredo Balena, que eu tive a honra de ser coordenador geral num determinado momento. Ali eu me formei, talvez eu tenha feito ali o meu compromisso político com o campo da esquerda, com um projeto democrático e popular para o Brasil. Ali a gente, embora fosse um diretório acadêmico de medicina, a gente foi tomando juntos ali, um coletivo que estava ali, um salto de percepção, entendendo o que era o processo da desigualdade que mutilava o SUS, que atrapalhava a educação pública. Né? Nos aproximamos naquela época do MST, né? Ajudamos a organizar o estágio interdisciplinar de vivência. Então a minha primeira escola mais orgânica, além do movimento estudantil, foi justamente o MST. E a partir daí eu acabei me aproximando mais dos movimentos sociais de modo geral. Passei um tempo morando na Bahia, né, no período em que eu morei na Bahia, quando eu era médico numa comunidade de pescadores no norte da Bahia. Eu tive muito contato com o Partido dos Trabalhadores, né, ali nós tínhamos mandatos petistas que tinham de fato uma atuação comunitária potente, de deputado federal e deputado estadual naquela época, e aquilo ali acabou me fazendo compreender e conhecer melhor o papel do PT, para além do voto. Sempre fui eleitor do Lula, do PT, da esquerda, né, do campo progressista, mas compreendi que eu tinha que me filiar e passar a atuar ali por volta de 2006, 2007, foi quando eu realmente me organizei para estar numa atuação mais concreta. E só me mudei para Campinas e aí passei a militar aqui no movimento popular, no movimento social, também muito próximo da pauta do SUS, né, Paulo? Você é um cara que ajudou a construir parte desse arcabouço na cidade de Campinas. O SUS tem uma estrutura que ela é aberta à participação das pessoas, né, muito permeável, muito porosa, para que o cidadão que se interessa de fato possa ser membro de um conselho, possa acompanhar de perto a política pública, e essa experiência foi muito importante para mim também. Então eu diria que esse foi um outro braço, que foi o braço da vivência e da construção da política pública, que foram me organizando politicamente e acabou me levando a não só a minha filiação no PT, mas a candidatura a vereador e toda a trajetória que se seguiu depois. Muito bom, Pedro. E aí, você que tem essa trajetória de luta também, sabe que nós trilhamos durante o período dos anos 90 e no final da década passada, ou melhor, do século passado e essa década,
trilhamos aí esse modelo econômico que nos trouxe até aqui, né? O neoliberalismo. E enfrentamos o verdadeiro caos social gerado por esse modelo. Mais recentemente, nós temos um desastre, né, que nos levou ao atual quadro. Antes da gente falar um pouco da nossa expectativa, da nossa esperança de mudança, vamos desenhar um pouco esse cenário tão difícil que nós estamos vivendo. Quer dizer, você também, nessa luta em defesa do SUS, experimentou esse verdadeiro sequestro da política pública, do Sistema Único de Saúde, pelo pensamento neoliberal. Gostaria que você comentasse um pouco disso, para que depois nós fechássemos aqui esse primeiro cenário com o desastre que nós vivemos atualmente no país. Paulo, é muito bom a gente falar sobre isso, porque o SUS, ele coloca permanentemente pra gente, constantemente, essa encruzilhada, né? Essa questão de você compreender que uma política de saúde, que é, portanto, um ofício que é realizado ali, o cotidiano do cuidado em saúde é feito no encontro entre as pessoas, né? Que se ela vai colocar o usuário no centro do seu projeto, ou se ela vai colocar outros fatores que não o usuário e o bem-estar do usuário no centro do seu projeto. Essa é a grande tensão que existe na construção de serviços de saúde, equipamentos de saúde, né, o tempo inteiro, se aquilo ali vai servir ao usuário ou vai servir a outros grupos. E a gente vive isso permanentemente no cotidiano dos serviços, né? São, por exemplo, serviços que, por conta da falta de recurso, da maneira como os recursos são administrados, da lógica gerencialista que se instala, né, que entende que os serviços de saúde não estão lá para cuidar dos usuários, mas sim para cumprir metas determinadas por administradores que não compreendem a complexidade do cuidado em saúde, por exemplo, funcionando em horários que são inadequados para atender o grosso da população, com composição de equipes, né, composição e tamanho de equipes insuficiente para de fato cuidar das pessoas, o que leva a práticas deterioradas de cuidado das pessoas, né, com uma oferta um pacote de ofertas de cuidado para as pessoas, sempre aquém daquilo que as pessoas de fato vão precisar, né? O SUS ele provoca um profundo tensionamento quando ele opta por ser um sistema integral, um sistema que vai cuidar da totalidade dos sujeitos, né, em todas as suas dimensões psicológica, social e biológica, né, e compreendendo que elas são indissociáveis. E aí, ao fazer isso, o SUS ele obriga a gente que está construindo o sistema e quem vai gerenciar o sistema a permanentemente ter que fazer essa reflexão. Isso aqui vai promover cuidado integral ou cuidado parcial? O neoliberalismo entrega isso de imediato. Fala, não, a integralidade é para quem pode pagar. Para quem não pode pagar, a gente vai oferecer um pacote restrito. Pacote restrito, limitado, com algumas ofertas. Nós não vamos deixar as pessoas morrerem a seco na rua, mas nós também não vamos cuidar de tudo que as pessoas têm, né? E aí o que significa que nós vamos ter cidadãs de primeira categoria, de segunda categoria, com plena saúde, com alguma saúde, com nenhuma saúde, né? Na prática é isso. A gente tem N experiências mundo afora que mostram o que é um país, que são países que não têm sistemas como o SUS, né, que com todas as suas insuficiências funciona nessa lógica de polo contra-hegemônico, de polo de tensionamento dessa lógica neoliberal, na medida em que se busca essa integralidade. Nesses lugares é isso, as pessoas têm que torcer e rezar para não adoecerem de coisas que não são cobertas pelos pacotes públicos de coberturas, né? Porque se a pessoa adoecer de uma doença que não está coberta ali, ela vai não ter assistência, vai ter que pagar do bolso. Muito parecido, não por acaso, com a lógica que atualmente vigora nos planos de saúde, né, que é justamente essa perspectiva da saúde, portanto, do direito à vida como um ente de mercado. Então, esse tensionamento é permanente nesse campo da saúde. A gente enfrenta isso dentro da estruturação dos sistemas, dentro da racionalidade dos profissionais que vão trabalhar no sistema, muitas vezes, que tomam de barato que o SUS vai ser pior mesmo, que vai ser inferior, né, que é um dos elementos, às vezes, mais perversos do neoliberalismo, que é essa capacidade de formar valor e formar consciência de uma forma tão bruta nas pessoas, tão violenta, que naturaliza, né, para as pessoas que a gente vai ter, de novo, as pessoas que podem e as que não podem viver plenamente, as que vão ter direito e as que não vão ter, né? Então, a gente enfrenta todas essas dimensões o tempo todo e enfrenta principalmente
né, para fechar, no âmbito da gestão mais ampla do sistema, que acha que o SUS e que a saúde pública, por ser justamente voltada para pobre, para cidadão de segunda categoria, pode ser subfinanciada, desestruturada, né? Então são todas essas dimensões que a gente lida no dia a dia, Paulo. Bom, você que está acompanhando aí é sobre isso. Nós estamos discutindo com o Pedro aqui o Estado brasileiro, a partir desse olhar na política de saúde, até pelas raízes do Pedro, né? Um médico sanitarista que já atuou em várias frentes da saúde. Mas isso é um reflexo para outras políticas aqui. Esses princípios estão com as suas peculiaridades na política de educação, de assistência, de cultura pelo país afora. E por isso nós precisamos nos preparar para enfrentar, para ter uma leitura concreta e real disso e poder oferecer alternativas, poder enfrentar, desmontar esses cenários, inclusive. E, Pedro, debatendo um pouco da nossa atualidade, nós tínhamos uma política neoliberal que trazia todas essas pressões, né, para os movimentos populares, para pesquisadores da área, quem estava ali enfrentando essa realidade trazida pelo projeto neoliberal. Mas nós somos também tomados por uma onda de parte de negacionismo, de um apetite econômico extremo, da venda de notícias falsas para as pessoas, de um fundamentalismo religioso, enfim, ou seja, de uma articulação que não estava satisfeita com a grande lucratividade que tinha no país e, portanto, queria aprofundar ainda mais a exploração do trabalho e do meio ambiente. Veio o golpe na Dilma, veio 2 anos de governo Temer desastroso para os trabalhadores e, finalmente, o atual governo genocida, que agora nós temos a oportunidade de fazer um enfrentamento direto e a possibilidade de mudar. Então, queria que você falasse um pouco também desses aspectos que nos trouxeram até o atual cenário. Pois é, né, Paulo? O golpe, ele não é... Ele é uma etapa, uma sucessão do que aconteceu no Brasil num passado recente, né? Ele é uma reação de setores que revelaram que a margem que a gente tem para a construção de cidadania nesse país, pelo menos para eles, é ínfima. Ela é ínfima e existe a necessidade da manutenção de amplas massas em contexto de muita vulnerabilidade, precarização, de uma vida muito brutalizada, muito segregada, né? Então, é muito duro a gente estar vivenciando, né, no presente as consequências desse golpe que aconteceu 6 anos atrás, né, com esse recrudescimento das relações, com esse recrudescimento, essa involução de elementos que a gente dava como corretos, dados automáticos da vida. Quem imaginaria que em 2022, 2021 a gente ia estar tendo que gastar tempo debatendo a eficácia das vacinas na prevenção de doenças, né? Assim, vacina para doenças infecciosas, elas foram só a coisa mais importante de todas que aconteceu, ali empatada ou até mais importante do que antibióticos, né? E a gente ter que passar por isso, mas isso revela muito de uma ausência completa de escrúpulo ou de parâmetro civilizatório para esse campo. Esse campo tem uma agenda que inclui a gente controlar as estruturas de Estado, controlar as estruturas de comunicação, controlar a estrutura produtiva do Brasil, controlar a força de trabalho e assegurar que as condições para qualquer forma de resistência estão completamente eliminadas. Nesse sentido, eu acho que é uma grande alegria, uma grande sorte do povo brasileiro a gente contar com uma figura feito Lula, né? Que é uma figura que transcende, inclusive, o acúmulo que forças partidárias construíram ao longo dos anos no Brasil. Ele vai além, né? Seja pela figura do Lula, né? A identidade que ele apresenta do homem que migrou do Nordeste, que é trabalhador metalúrgico, popular, que construiu, seja pelo legado dos seus governos, que movimentaram muito, né, a vida do trabalhador e da trabalhadora, trouxeram muitas conquistas. Fato é que o Lula, ele nos deu a perspectiva, a possibilidade concreta de, no curto prazo, fazer uma interrupção desse ciclo, né? Porque os mecanismos de dominação e de destruição da vida social brasileira estavam postos de forma muito bem
Não, ele próprio, né? Foi vítima de toda, exatamente. toda uma armação desse cenário que nós traçamos aqui já. Exatamente. O próprio Lula foi detido, né? E o fato da gente ter tido talvez o governo do Bolsonaro, talvez alguns degraus a mais do ponto de vista da catástrofe do que parecia tolerável, né? Uma catástrofe do ponto de vista ambiental, que coloca o Brasil numa posição de pária global, nas políticas de meio ambiente, uma catástrofe do ponto de vista sanitário, né, não só com a Covid, mas com a destruição do SUS, buscando a instalação de uma lógica ultraliberal para a área da saúde, né, basicamente mercadológica, uma catástrofe do ponto de vista da segurança pública, na medida em que ele alimenta e fortalece as ações mais truculentas possíveis por parte das forças policiais, das forças de segurança, não tem nenhum tipo de resultado concreto, né, de mudança de índices de criminalidade no Brasil. Pelo contrário, tem um estímulo à presença de armas no dia a dia, o que faz com que a gente tenha que estar permanentemente com medo do próximo, com medo do outro, porque ele pode estar ali armado, né, e num ato... O cenário brutal, né? Você tem uma redução, inclusive, do número de assassinatos com armas, ditas armas brancas, uma faca, por exemplo. Isso. E um crescimento dos homicídios por arma de fogo. Arma de fogo. É isso. Então, assim, eu acho que o grau de tensionamento que o Bolsonaro impôs ao tecido social foi o que talvez tenha permitido um rearranjo ali de forças que estavam mais cômodas, mais pareciam estar acomodadas dentro do guarda-chuva do Bolsonaro, né, que talvez tenha criado condições para que a farsa da prisão do Lula tenha sido revelada, né, e a gente hoje possa ter o Lula como candidato e, portanto, a gente ter essa grande concertação, né, que inclui vários partidos do campo progressista, vários atores que historicamente não estavam no campo da esquerda ou no campo progressista e que vieram a apoiar o Lula por entenderem que esse é um momento muito dramático do Brasil e, portanto, há talvez a chance da gente derrotar esse projeto rapidamente, né, e devolver o Brasil para um rumo de construção democrática que recoloca, né, esses problemas no centro da política brasileira, os problemas da miséria, da desigualdade, da fome, da falta de assistência social, que hoje são os problemas que estão sendo sentidos na pele das pessoas, o desemprego, a inflação, né? Pedro. Pode ir, Paulo. Não, então retomando aqui o podcast, é sobre isso. Traçamos aqui um pouco do atual cenário da política nacional, né? Com 33 milhões de pessoas passando fome, o negacionismo pesando inclusive sobre a imunização de crianças, adolescentes e jovens no país, a população inteira. Um desastre do ponto de vista econômico e das políticas sociais. E também pensamos a perspectiva de termos novamente um governo Lula que possa atuar na concertação e nós possamos retomar aí os caminhos da construção de um governo democrático popular. Então estou aqui dialogando com o médico sanitarista Pedro Torinho, também candidato a deputado federal, e agora nós vamos falar um pouco, Pedro, sobre essa atuação parlamentar. Quer dizer, porque nós pretendemos eleger Lula no primeiro turno, aqui em São Paulo, levar Haddad com toda a potência para ganhar o governo do estado, mas eles terão que ter um suporte nos parlamentos. E às vezes as pessoas falam assim, não, elege o presidente, mas aqui no parlamento eu não avalio muito bem. Resultado, parlamentos ultraconservadores, né, que acabam servindo para atravancar as mudanças. Então, queria dialogar um pouco contigo dessa importância da pessoa pensar bem ali no momento do voto para poder também garantir essa atuação parlamentar comprometida com a mudança em favor do povo. Paulo, acho que o golpe de 2016 ele acabou fazendo com que muita gente passasse a compreender pela primeira vez como é que funciona o Congresso Nacional, né? As pessoas viram a votação. Eu lembro quando teve o golpe, o dia 17 de abril de 2016, teve um monte de gente que nos dias subsequentes me escreveu falando, pô, Pedro, eu nunca tinha visto quem eram os deputados que nós tínhamos. Eu não entendia que era esse horror aí. Eu achava que eram uns caras razoáveis. Não viu que eram os oligarcas, né? Os caras latifundiários, as figuras mais atrasadas, os caras mais violentos, né?
E isso talvez um processo de amadurecimento ali iniciado por muita gente, que eu acho que precisa avançar e continuar acontecendo no Brasil, porque as pessoas precisam compreender que o Congresso Nacional ele tem, embora em proporções e modos distintos, um poder gigantesco, né, e comparável ao dos outros dois poderes, ao do Executivo e do Judiciário, que as pessoas costumam entender melhor, porque o juiz manda prender, manda soltar, né, e o presidente manda fazer, né, o prefeito manda fazer. Mas o fato é que o parlamento, em última instância, tem sido o espaço de reserva, de garantia dos interesses mais conservadores, mais atrasados das elites brasileiras, porque ali, justamente por essa certa ser um espaço um pouco turvo, um pouco difícil de entender, muita gente não coloca, né? Não vai lá e entende que tem que votar alinhado, tem que votar, vai votar no Lula, tem que votar nos candidatos que estão apoiando o Lula, que estão no campo político do Lula, que, né, não adianta, né, a gente achar que os candidatos que são de outros grupos, outros partidos, uma vez que o Lula tenha sido eleito, vão ajudar o Lula a realizar um projeto avançado para o Brasil. É uma equação simples, né? Mas o fato é que essa dificuldade é uma dificuldade real do sistema político brasileiro e a gente tem que trabalhar cotidianamente para isso, inclusive ocupando, né, os territórios que a gente habita cotidianamente, porque isso é outra coisa que às vezes as pessoas não têm essa noção, né, que a gente, o deputado, diferente do presidente, diferente do prefeito, que são figuras majoritárias e, portanto, vão estar sempre nas tarefas executivas, os deputados, os vereadores, né, as figuras dos mandatos proporcionais, eles são, por excelência, as figuras do contato cotidiano, da representação de uma parte, né, de uma parte da sociedade, não do todo da sociedade, não do todo do país. E a gente, então, nesse sentido, é muito importante a gente garantir que todos os territórios onde a gente tem força política, massa crítica para eleger parlamentares que sejam desse campo, né, progressista, do campo petista, do campo do PSOL, do campo da esquerda, possam ter representantes eleitos, né? O Congresso tem 513 deputados e 81 senadores. Para se ter uma noção, a melhor correlação que a esquerda já teve dentro do Congresso foi ali em 2003, em que nós tínhamos, se não me engano, 94 do PT, ou 92, não lembro, alguma coisa assim, mais uma meia dúzia do PCdoB, mais alguns do PSB que eram de esquerda, alguns do PDT que também eram, que somados todos davam 130 deputados e deputadas de esquerda, no invés de 513, senador menos ainda, né? E isso porque, de fato, muitos desses territórios onde a representação acontece, onde a gente conseguiria ter maior densidade, acabam tendo uma dispersão de projeto, dificuldade para enfrentar a grana dessas oligarquias, e a gente acaba tendo a maior parte dos espaços dos estados, na prática, sendo vencidos e ocupados pelas direitas, pelo pessoal das elites econômicas, né? E acho que a nossa tarefa histórica nesse momento é evitar que isso aconteça por aqui. Não, acho importante que você tenha dito isso, Pedro, dessa composição, que eu acho que é um dos viés assim que nós precisamos nos debruçar, porque é necessário ampliar a representatividade de mulheres, de negros e negras, de pessoas LGBTs, mas é necessário nós mudarmos de conjunto essa estrutura, né? Por isso, nós chamarmos a atenção da população para refletir sobre isso, porque geralmente há muitos homens brancos, héteros, enfim, e que têm um potencial, inclusive financeiro, porque vem de situações do tipo. Nessa eleição, por exemplo, os dados do TSE mostram uma redução de cerca de 30% do número de professores e professoras candidatos e candidatas, uma ampliação de 18%, ou melhor, de 38% de policiais militares, e além disso, um aumento exponencial do número de empresários. Então eles sabem muito bem da importância dessa estrutura e estão querendo ocupar esse espaço. Então nós precisamos, né, patrocinar, nós precisamos nos alinhar numa verdadeira onda popular que mude essa representatividade, mude a representatividade em si, como eu já citei, de mulheres, negros, LGBTs, mas mude essencialmente também o projeto, as ideias, não é isso mesmo? É lógico, é isso. Nós precisamos garantir que tem volume
né, que a gente vai ter, porque vejam, tem muitas alianças que podem ser feitas com vários setores, né, que a gente, de lutas, nem todos que vão estar ali no espaço vão ser exatamente os representantes, mas tem que ter essa capacidade de a gente compor nos espaços do parlamento um volume de representação que consiga pelo menos diluir a força dessas elites econômicas, né? Isso é muito, muito importante, muito, eu diria, determinante do que vai ser o governo futuro do Lula, né? Eu tenho convicção que o Lula vai ganhar. Tenho essa esperança, acho que certamente quase todo mundo que está vendo a gente aqui, se não todo mundo, vai votar no Lula. Se não, trata de pensar 2 vezes e trata de votar no Lula. E as pessoas às vezes têm essa expectativa de que o Lula vai conseguir governar se ele tiver 400 deputados do Centrão lá na orelha dele, ou 300 deputados do Centrão, 100 da extrema-direita e 100 da esquerda, né? Então, essa necessidade da gente fazer garantir, antes de mais nada, a ocupação dos espaços do parlamento por gente de esquerda, eu diria que é uma prioridade que a gente precisa trabalhar com muita seriedade. Não, e eu queria destacar aqui um diferencial para que você possa levar em consideração, você que nos acompanha aqui no podcast é sobre isso. A capacidade de escuta que nós temos, de diálogo, de respeitar a sua opinião e poder transformar, né, essa opinião numa ação concreta, né? Portanto, mandatos comprometidos com transformação, mandatos populares que acolhem as pessoas, acolhem as ideias. Nesse sentido, Pedro, para que a gente meio que feche essa parte aqui da nossa prosa, falar um pouco dessa questão da autonomia dos parlamentos, né? E o quanto é importante nós sabermos disso. Porque além de estar comprometido com o projeto, o parlamento também tem um papel, né? E não pode acontecer como aconteceu agora. O presidente genocida lava as mãos do orçamento público e entrega para o Centrão, para uma parcela desse parlamento que, na verdade, acaba sequestrando, inclusive, a tarefa do Executivo, porque o Executivo renunciou à sua tarefa de garantir política pública, de fazer a gestão e a fiscalização, inclusive, dos recursos, e entregou no orçamento secreto. Já se fala em quase 40 bilhões, o rombo, né, de recursos fora do controle do Estado e que estão gerando verdadeiros esquemas de corrupção pelo país afora. Então, essa autonomia, essa independência, é preciso que ela não seja só pronunciada aqui na retórica, mas que ela seja garantida. Cada um tem o seu espaço. Sim. E eu queria falar contigo um pouco a respeito disso também, porque não dá para a gente continuar tendo esse orçamento secreto no país, né? Não, Paulo. Eu e você fomos vereadores juntos, né? Foi um prazer muito grande ser seu colega na Câmara de Vereadores e a gente experimentou um pouco isso na Câmara, né? A gente viveu o que era ter uma Câmara que, em sua maioria, preferia diluir essas fronteiras entre os poderes em favor, né, de uma relação ali de troca, de compadrio com o poder executivo que acessava recursos de outra maneira, que podia indicar cargos, né? E eu acho que essa lógica que nós vivemos ainda era mais amena do que o horror que o Bolsonaro instituiu para poder governar. Isso do orçamento secreto, veja, a simples existência de um segmento do orçamento que tem esse nome, orçamento secreto, já fala de fraude, já fala de algo que, por ser secreto, não está à luz do dia, não está exposto para que as pessoas possam apurar, compreender, algo que é feito com vergonha, né? Porque se é secreto, você tem vergonha. Então, o fato de a gente ter quase 40 bilhões de reais destinados para o orçamento secreto, né, que estão ali irrigando os currais eleitorais, os espaços de interesse de centenas de deputados, para mim é uma coisa muito crítica. Isso coloca a perspectiva do papel dos poderes separados, com autonomia para fiscalizarem uns aos outros, né, com essa perspectiva do legislativo ter capacidade de formulação própria, né, de ser um espaço para o debate real, numa perspectiva muito crítica, é muito grave. Eu acho que essa é uma das tarefas que no parlamento a gente vai ter que né, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, a gente vai ter que enfrentar. Como é que a gente recompõe essa relação para que ela não seja uma relação tão brutalmente pautada nessa lógica do toma lá da cá,
né, e que a gente volte a construir mecanismos de transparência para todas as esferas dessas relações que vão se dando dentro do Estado. Bom, muito bom, Pedro. Então nós vamos passar aqui para um outro tema, mas antes disso vamos aqui só fechar esse bloco com o seguinte. Já sabendo desses desastres todos contra a legislação, afrontando a Constituição, o presidente Bolsonaro decretou 100 anos, né, de sigilo de qualquer investigação sobre ele, sobre o seu governo. Qual a nossa consideração em relação ao tema, Pedro? Paulo, o Bolsonaro, na verdade, as coisas que ele faz, num contexto assim, que a gente não tivesse com esse Congresso completamente cooptado, em que a gente tivesse todo mundo com medo de golpe, com o exército em cima da gente, ele já estaria, e não só teria sofrido um impeachment, mas estaria, né, sendo investigado de forma muito profunda, porque eu não tenho dúvida que é um criminoso, né, o que ele faz cotidianamente. E aí essa história do sigilo é uma das formas mais explícitas de expressar, de revelar o caráter criminoso desse governo. Ele coloca tudo que o desagrada sob sigilo. As investigações que são feitas, que de alguma forma tocam membros da família dele, que tocam, né, interesses que são próximos dele, os delegados são tudo trocados, os caras exoneram gente, os caras vão perseguir, fazem assédio. É uma coisa assustadora a maneira como ele ocupou o espaço do Estado brasileiro, o espaço das estruturas do Estado, de uma forma muito patrimonialista, de assumir como seu, né? E como é que isso se encaixou feito uma luva na relação que existe em Brasília no Congresso, né? E como é que para muita gente ali tá tudo bem. É muito grave, né? E isso precisa escandalizar as pessoas. É lógico que no cotidiano, né, das pessoas, quem tá trabalhando agora, indo pro serviço, pegando busão, isso, as pessoas não estão sentindo e vivendo isso, né, de forma imediata, concreta, mas a maneira como isso incide nas nossas vidas cotidianas é muito profunda, porque a gente está vendo as nossas perspectivas de a partir de um caminho público, de um caminho democrático, a gente ampliar a oportunidade para as pessoas, melhorar a vida das pessoas, sendo corroída dia após dia. O Estado brasileiro, a cada dia que o Bolsonaro está ali e faz coisas como essas, não gosto, não quero que isso aqui seja revelado, que vai me causar constrangimento. 100 anos de sigilo. Eu, for deputado federal, vou pressionar a partir do Congresso para que a gente possa levantar os sigilos que foram colocados pelo Bolsonaro. Não sei se é com projeto de lei, se é com decreto legislativo, se é a gente, né, discutindo com o Poder Executivo para que isso possa ser desfeito, mas para que a gente possa levantar o sigilo de tudo que ele tiver colocado como sigilo que de fato não for de interesse nacional, como um monte de coisa da vida privada e particular dele que não tinha que ser colocado em sigilo sob forma alguma. Muito bom, Pedro, e nós vamos fazer isso nos parlamentos e nas ruas. Mas eu quero chamar a sua atenção o seguinte, você viu que nessa questão eu deleguei ao Pedro falar por minha opinião também. Eu falei, qual a nossa atuação? Porque nós queremos aqui Pedro e Paulo lá no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Nesse último bloco aqui, nós estamos a fim de discutir um pouco essa subrepresentatividade aqui da esquerda, dos lutadores e lutadoras sociais da nossa região nos parlamentos. Vejam só, a região berço da Assembleia do Povo, do Movimento Popular de Saúde, da oposição sindical aqui, dos metalúrgicos da cidade de Campinas, num processo de forte crescimento da industrialização naquele período, derruba os pelegos, retoma, e esse sindicato continua na luta até hoje, e outras frentes sindicais, enfim, berço de várias lutas, e que já foi muito bem representada na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. E hoje tem uma subrepresentatividade. Então eu e Pedro, que já atuamos juntos na Câmara de Campinas, e a gente... Vale dizer, eu e o Paulo fomos o Pedro Tourinho e Paulo Búfalo, né? Nós fomos a oposição bovina lá na Câmara de Vereadores, né, Paulo? Passamos, brincadeira, mas passamos 4 anos lá brigando muito, pastamos um pouco também, né? Tivemos algumas derrotas.
Mas muitas vitórias juntos ali. Foi muito bom quando a gente esteve junto na Câmara. Não, e aí, a partir dessa atuação, não é experiência, mas foi uma história de vida juntos ali atuando. E nós queremos debater essa subrepresentatividade e chamar a população a se mobilizar, mudar esse cenário e apresentar aqui as alternativas. Então eu queria falar contigo um pouco, Pedro, você que tem dialogado muito sobre isso na sua caminhada aí dessa campanha eleitoral, queria que você pudesse... Paulo, aqui na cidade de Campinas, na nossa região, né, nós temos na região metropolitana, nós temos 3.300.000 pessoas. Até, feito você falou, até alguns anos atrás, isso aqui era chamado de cinturão vermelho. Em 2011, eu não vou esquecer de uma entrevista que um representante do campo conservador deu num jornal, em 2011, falando que a tarefa era desmontar os cinturões vermelhos do estado de São Paulo, que eram naquela época alguns dos setores da Baixada Santista, do ABC e da região de Campinas. Poxa, que orgulho, né? Um cinturão vermelho, um lugar que tinha Hortolândia, Sumaré com governos do PT, a gente tinha uma movimentação social dos sindicatos muito sólida até muito recentemente, né? Ainda tem, né? Eu me esqueci de dizer, o MTST nasceu aqui na cidade de Campinas. Né? Sim, é verdade. A partir de frentes do MST, inclusive, aqui, sim, né? Quer dizer, é isso, a gente é celeiro de muita experiência potente, inclusive quando governamos a cidade, né, a gente fez um monte de coisa que foi depois referência para o Brasil todo, né, do ponto de vista de garantia de direitos e tudo. E assim, o que aconteceu, eu acho, né? A gente sofreu alguns reveses muito graves que vão desde o assassinato do Toninho, né, do nosso companheiro Antônio da Costa Santos, até depois a gente ter, né, passado vários anos aí num processo em que o campo da esquerda teve aqui na cidade um papel secundário na vida pública, mas meio que de satélite. A gente foi desconstruindo muito dessa bagagem, o movimento sindical sofreu reveses importantes, e a consequência de tudo isso é que faz algum tempo já que nós não temos representante nos parlamentos da esquerda na nossa região. A última vez que nós elegemos um deputado estadual, né, aqui de Campinas, por exemplo, que fosse da esquerda, foi em 2002. Na região, tivemos eleição, né, da Ana Perugini, que foi eleita em 2008, deputada estadual, depois virou federal, mas ainda assim nós estamos já um bom tempo, né, sem representação estadual. E você, como um candidato a deputado estadual, me anima muito essa perspectiva, né, da gente recuperar a representação na Assembleia Legislativa que seja de fato representação de esquerda da nossa região. E para deputado federal a situação é pior ainda, porque aí sim, né, nós tivemos nesses últimos 20 anos, nós tivemos apenas 8 anos em que a região tinha alguma representação, sendo que Campinas foi eleger um deputado pela última vez de esquerda, o Luciano Zig, em 2002. Depois disso a gente ficou numa situação muito vulnerável, muito frágil, porque dentre as várias coisas que os mandatos parlamentares, né, de deputados fazem nos territórios em que eles investem politicamente, o seu cotidiano, o seu fazer político, é a gente construir e fortalecer os movimentos, os projetos locais de mudança, de transformação, é a gente ser instrumento para vocalização, organização das pautas das políticas públicas, né, inclusive para que os movimentos possam expressar, os movimentos, os setores, inclusive técnicos, possam expressar o seu saber, o seu fazer transformador em experiências dentro do espaço legislativo, dentro do espaço executivo, né? Então essa escassez, depois de um tempo, essa ausência de representação tornou a vida da direita aqui na região muito mais fácil, né? Eles passaram a nadar de braçada aqui, porque eles sempre dispunham de amplas condições para fazer emenda parlamentar, para ter acesso às esferas de governo, para definir para onde vão os recursos das obras que são financiadas pelo governo federal e governo estadual, para fazer interlocução com os órgãos que dialogam com as necessidades da população, né? Quem vai estar lutando por moradia, quem está lutando por saúde, quem está lutando pela educação. Acaba que esses sujeitos se transformaram nos filtros, né? Eu falo que eles criam a dificuldade para vender a facilidade, né, da vida política da nossa região. Então, eu considero absolutamente fundamental que nessa conjuntura, né, dramática que a gente vive, mas politicamente, claramente de reconstrução do campo da esquerda no Brasil, a região de Campinas não perca o bonde, não deixe de conquistar
ampla representação no parlamento. Do ponto de vista de volume, de votos, de eleitores que simpatizam com o campo da esquerda, né, de capacidade de conquistar esses mandatos, eu não tenho dúvida que a nossa região tem de sobra. Né? Nós temos mais de 2 milhões de eleitores na nossa região, nós temos muita gente que vota na esquerda, nas últimas eleições todas a esquerda para prefeito, né, e também para presidente, foi bem votada, né? Então o que nós temos que garantir é que agora as pessoas compreendam que não tem projeto do Haddad no governo do estado sem Paulo Búfalo, deputado estadual, sem a gente conquistar um deputado estadual para a nossa região. Vamos ajudá-lo aí a implementar a política que ele está querendo, né? De reduzir os impostos da cesta básica aqui no estado de São Paulo. Exatamente. É política importante, mas não realiza sem a gente dar o suporte, né, Pedro? Claro, se ele não tiver uma maioria no Congresso, na Assembleia Legislativa, não tiver gente que paute ele, que inclusive empurre ele para frente, né? Porque o parlamento é isso também. Às vezes o parlamentar, o deputado, ele pode estar à frente do governo, né? Ele tem que estar à frente do governo, do ponto de vista de ser mais avançado, porque aí ele ajuda, inclusive, nesse cabo de guerra que existe ali, né? E o governo falou, ó, eu vou ter que ir mais para frente, justifica para o campo conservador, porque tem gente me empurrando para frente. Né? E da mesma forma é isso, cara. Nós não podemos permitir que o Lula seja eleito presidente e que a gente deixe de ter na nossa região representantes legítimos, né, no Congresso Nacional que vão lá ajudar o Lula. Não adianta achar, né, que gente que historicamente esteve aqui abraçada com a direita, né, junto do Carlos Sampaio, que é um fascista, junto lá o Jonas Donizete, que teve anos e anos e anos, né, aí sempre em contraponto ao PT. Eu nunca esqueço de uma entrevista que ele deu em 2015, quando era o ano da reeleição do cara para prefeito aqui na cidade de Campinas, e a capa do jornal da cidade era prefeito fala, minha tarefa em 2016 é impedir a volta do PT. Não. Falava isso, quer dizer, não tem cabimento. Parece gravação aí dos empresários golpistas. Pô. Pois é, entendeu? Então assim, a gente precisa ter representação real do campo progressista da esquerda no Congresso e na Assembleia Legislativa, porque a nossa região é muito grande para ficar órfã desse jeito. A nossa região hoje ela é órfã. Olha aí, gente, ó, boa oportunidade de mudanças logo no primeiro turno, tanto para a presidência da República como aqui no governo do estado de São Paulo, mas não sem o braço forte aí, atuando na Assembleia Legislativa, organizando, pensando, ouvindo a sua voz para poder canalizar isso em energia de mudança de fato do país. Então você que está nos assistindo, tem uma boa oportunidade aqui, Pedro Tourinho, Paulo Búfalo, uma dupla bovina aí, vem com a gente para mudar essa situação. Então, Pedro, agradeço novamente aqui a sua participação no podcast sobre isso e vamos seguir nas ruas aí pela mudança no país e no estado de São Paulo. É isso aí, Paulo, eu que agradeço o convite, um prazerão falar contigo, tô na torcida e vamos correr juntos para que a gente conquiste esses mandatos para nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau.